A gente sabe como que nesse ano tem ficado concorrido demais para crescer no Instagram e muita gente está procurando várias técnicas, aquela fórmula mágica, mas não existe, gente. Na verdade, a fórmula mágica é a sua dedicação e algumas dicas que eu trouxe para vocês nesse vídeo que vão sim te ajudar a finalmente fazer o seu Instagram crescer. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna Ribeiro. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. E se você ainda não for inscrito, já não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui embaixo, porque vai ter muita coisa bacana aqui nesse vídeo. E, gente, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês porque eu percebi que no último vídeo que eu fiz de como eu bombei o engajamento do meu Instagram, vocês gostaram muito desse vídeo. Eu resolvi trazer meio que uma versão 2.0 de tudo que eu fiz para conseguir crescer o meu Instagram. E hoje eu trouxe essas dicas para vocês dentro desse momento que a gente está vivendo nessa plataforma que a gente sabe como que tem N perfis de vários jeitos, vários nichos diferentes crescendo de uma forma assim, gente, gigante. As pessoas estão conseguindo chegar a alcançar muitas pessoas, tendo muitas impressões, fazendo algumas dessas técnicas que eu vou passar pra vocês nesse vídeo. Esse, com toda certeza, é um ponto que eu poderia deixar pro final do vídeo pra passar pra vocês, mas eu já quero falar no início, porque eu vou passar assim o vídeo inteiro repetindo pra vocês o quanto é importante pra quem quer crescer no Instagram postar Reels. Gente, os Reels estão sendo assim, misericórdia, eles que estão alavancando os perfis, gente. É a nova moda, é o que o Instagram tá recomendando. Não, pra vocês terem noção do tanto que o Instagram gosta de quem faz Reels, gente, ele criou uma aba somente pra isso, pra gente ter acesso a todos os Reels. Então assim, gente, a gente tem que produzir, a gente tem que aproveitar ao máximo as oportunidades que a plataforma tá dando pra gente. E principalmente para você bombar um Reel. Você pode falar assim, nossa, Bruna, mas eu já faço alguns Reels e eu não tô conseguindo bombar, não tô conseguindo alcançar muitas pessoas. Porque provavelmente você pode não estar usando os áudios bombados que estão, vamos supor, uma música que viralizou. Bom, agora já tá meio que começando a passar, mas uma música que viralizou umas 2 semanas atrás foi aquela tipo Shein, sabe? E ela tá, aquela que faz a dancinha assim. Então, essa música, gente, quem aproveitou essa onda e fez o vídeo, seja fazendo a dancinha, como é que era? Assim, fazendo a dancinha e colocou uma frase bacana chamando a galera pra ficar presa no vídeo, gente, conseguiu muita interação. Eu fiz isso no meu Instagram e super deu certo. Só que diferente de fazer as dancinhas, porque eu sou péssima fazendo dança. Gente, quem me acompanha lá no TikTok sabe disso. Eu sou assim uma catástrofe dançando. Tudo que vocês imaginar tem gingado pra nada. Então eu recriei a minha versão e fiz, e o vídeo ficou super legal. Só não vou pôr aqui pra vocês por conta da música que dá direitos autorais. Mas vocês sabem, gente, a gente precisa recriar a nossa versão. Quanto mais original a gente for quando sai essas modinhas, melhor é, porque a gente corre a chance de, no meio daquele monte de gente fazendo a mesma coisa, a gente se destacar e as pessoas assistirem, ficarem presas lá, darem like no nosso vídeo, seguirem o nosso perfil, por conta que a gente se destacou, a gente foi diferente. Então, por isso que eu falo pra vocês, façam Reels, gente, e usem os áudios certos nos momentos certos. Sabe quando viraliza, principalmente, gente, vocês viram assim que lá no TikTok começou a viralizar, ou naquela abinha mesmo do Reels, que às vezes você não tem TikTok e tudo mais, o que é muito escasso, muito difícil hoje em dia. Mas se acaso você não tiver, é só você acompanhar pela aba do Reels que você consegue ver as músicas que estão viralizando. E você cria a sua versão dentro daquilo, dentro do seu nicho, se você produz conteúdo, se faz marketing digital, se você tem um canal mais voltado para mostrar a sua rotina, fazer vlogs, você faz de acordo com o seu nicho do seu Instagram, o que é muito bacana também, que vocês também podem usar, mas isso aí você já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que é pegar esses vídeos que a gente faz pro Reel super criativo, só que aí no caso a gente teria que mudar, dá pra gente colocar aqui nos shorts do YouTube, dá pra gente fazer uma sacada bacana. Quem já
divulga bastante o canal lá no Instagram, dá pra fazer aquelas dancinhas e tudo mais e trazendo a galera pro seu canal, tipo assim, não sei o que, sabe por que o seu dia não tem interatividade, porque você não me segue lá no meu canal, tipo, já dá aquela brincadinha com a galera, sabe? Quem já tem, já deixa o link lá na bio pra ficar mais fácil, já sabe, dá pra gente brincar de uma rede social pra outra, a gente precisa ter sacada pra isso, gente, porque é super prático. E outra dica também que eu descobri recente, mas juro por Deus que isso eu não sabia, mas eu testei antes de trazer aqui pra vocês no canal, eu testei com o último Reels que eu postei, que como um jeito, assim, prático pra vocês terem mais visualizações nos Reels de vocês, gente. Assim, é uma técnica que tem muita gente falando que provavelmente futuramente o Instagram vai tirar isso pra gente não ficar fazendo, né? Mas sabe o que vocês podem fazer? Vai lá no seu Reels, sabe quando você vai pra repostar ele no Stories? Você reposta ele no Stories, coloca bem pequenininho ele assim, vai lá, pega uma foto e cola em cima. E aí vocês vão lá e vão colocar uma enquete, tipo aquelas enquetes que a galera vota de sim e não. Vocês colocam uma enquete daquela em cima pra galera votar, faz alguma pergunta, alguma coisa interativa que você sabe que a galera vai interagir pra caramba mesmo. E faça aquilo, porque todas as interações e as visualizações que você pegar naquele Stories vão pro seu Reels, porque ele vai estar lá embaixo, só que a galera não vai nem perceber. Então assim, vocês vão ganhar muita visualização com isso também, porque eu fiz no meu último Reels, gente, deu muito certo. Outra coisa que quem me acompanha aqui no canal já tá cansado de me escutar falar, gente, pra crescer a gente precisa ter consistência, então vocês precisam estar sempre presentes na plataforma. Vocês têm que postar constantemente, vocês têm que postar stories, você tem que responder quem comenta nas suas fotos, responder seus directs, você tem que interagir com as pessoas que te seguem e que você segue de volta e vice-versa. Isso é o engajamento que o Instagram considera, então a gente tem que estar movimentando bastante para conseguir ter esse retorno. Não adianta só a gente ficar ali esperando cair do céu curtida, like, visualização e nada disso vai acontecer, gente. Então assim, vocês precisam ter uma frequência. Aí vem algumas pessoas e falam assim, Bruna, mas eu acabo não tendo tanto tempo para planejar o que eu vou postar no meu Instagram para criar conteúdo, ou às vezes a pessoa já fala, eu tenho canal no YouTube, eu não tenho tempo para planejar. Gente, vamos fazer assim, o que eu particularmente costumo fazer, porque eu nem sempre também tenho tempo pra gravar sempre pro YouTube, pra postar as coisas no meu Instagram, então acaba sendo muito corrido, a gente sabe como que é. Mas o que vocês podem fazer? Se planeja, pega um dia aí que vocês têm 1 hora, já deixa um roteiro de pelo menos uns 2 vídeos do YouTube já pronto, já senta, já grava esses vídeos já, e assim que você já acabou, você já tá mais ou menos arrumadinha aí, já tá tudo certinho, cenário e tudo mais, já faz um Reels, já aproveita, já tira umas 10 fotos aí, pelo menos 1 ou 2 dá pra salvar. E você já tem um conteúdo pelo menos pra 1 semana pra postar. Você gravando um Reels e tendo 2 fotos, você já consegue postar 3 dias na semana. O que já é bacana, você postar dia sim, dia não, pra quem não tem tanto conteúdo, tanta interação pra postar, que é o que eu faço. Eu costumo normalmente postar por 3 vezes na semana, eu posto 2 vezes assim, quando realmente tá muito corrida, a gente sabe o que acontece. Mas eu costumo postar entre 3 vezes na semana no meu feed, então assim, eu intercalo entre fotos minhas, Reels, às vezes eu coloco algumas fotos de descanso, aquelas frases motivacionais, que é bacana a gente colocar pra dar um respiro no nosso feed, senão fica tudo aquilo carregado e é foda, né, gente? Vamos combinar, você entrar naquele perfil que você vê selfie do lado de selfie, foto de corpo do lado de foto de corpo, é uma coisa que não é bacana dos olhos da gente ver, né? E já aproveitando que eu tava falando pra vocês sobre organização de feed, outra coisa que é muito bacana também é vocês conseguirem definir uma pré-definição de edição das suas fotos. Por que que isso é bacana? Porque o seu feed vai ficar super harmônico, mesmo que as fotos não tenham muita ligação, acaba ficando harmônico, porque os tons acabam ficando das mesmas cores. Eu consegui definir uma pré-definição que eu criei no Lightroom pro meu perfil, que são tons mais quentes. Eu gosto de fotos mais quentes, tons mais amarelados, assim. Então eu conseguindo fazer essa pré-definição, o meu feed começou a ficar mais organizado. Então aí quando eu posto Reels, normalmente eu costumo escolher a capa que eu vou colocar pra ele pra combinar com a última foto que eu postei, com a última
coisa que eu tenha postado no meu Instagram pra ficar uma coisa mais ou menos harmônica. Então a gente sabe que nem sempre tudo dá pra combinar e às vezes a gente fica guardando um post bacana pra hora que postar alguma coisa que tem a ver, isso não é legal. Então a gente criando essa pré-definição, a gente consegue deixar tudo mais organizado e muito mais bonito pra quem vai entrar no seu perfil. Porque pensa comigo, a pessoa não vai entrar no seu perfil e vai seguir só porque ela quer seguidor. Não, a pessoa vai te seguir porque você tem um feed bacana, tá organizado, você tá sempre presente lá, você posta conteúdo pra ela te acompanhar. Então se você não fizer nada disso, gente, não tem como literalmente crescer no Instagram. E se vocês quiserem saber como que eu criei a minha pré-definição, esse meu filtro pronto, que eu só copio e colo em todas as minhas fotos, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, que aí eu vou trazer um vídeo ensinando como que vocês podem criar essa pré-definição de vocês pra ter esse filtro pronto e ficar tudo mais prático, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Se vocês gostaram, já não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal se vocês ainda não forem inscritos e não esquece de ativar o sininho de notificação, porque sempre que eu postar vídeo novo, o YouTube vai estar te avisando, vocês não vão perder nada do que rolar aqui no canal. E vai lá me seguir no Instagram, no TikTok, no Kawaii, que eu sempre tô postando muita coisa bacana, principalmente lá no Instagram, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, super beijo pra vocês e tchau!